fiz o segundo pacto. Eu queria mais. E aí eu fiz o terceiro. Eu chamei uma pessoa e eu falei, olha, eu quero isso, isso, isso e isso. Dá para você fazer para mim? E falou, mas isso é perigoso. Você sabe o que você vai dar em troca? Eu falei, não interessa. Pode fazer. Não envolvia dinheiro, não era nada disso, mas era algo que envolvia a própria alma mesmo. E acabei fazendo aquilo ali. Eu comecei a ter noites terríveis, onde eu via vultos, ouvia vozes, me espancavam. E aí passou o tempo da casa de massagem, comecei a cantar na noite, eu era cover da Whitney Houston, comecei a viajar para a Espanha, para a Itália, ganhar dinheiro em euro, em dólar, já podia comprar um pouco mais de coisas. Eu mudei dessa casa de massagem para um apartamento na Praia do Futuro, em Fortaleza, em frente à Crocobit. E lá eu comecei a ter crise de depressão e síndrome do pânico em alto grau. Todas as noites, 5h40 para 18 horas, vinham 3 demônios, os 3 pactos. E eles também mantinham relação sexual comigo, me furavam. E por diversas vezes eu apagava e acordava só no outro dia, toda quebrada, toda roxa. Eram demônios que vinham materializados. Às vezes eles vinham bonitos, às vezes feios. Eu sabia que eram sempre os mesmos, mas eles nunca vinham com a mesma fisionomia. O próprio diabo conversava comigo sempre e ele sempre mudava a fisionomia também. E aí nesse tempo eu comecei a ficar muito debilitada, fraca, porque eles me furavam o corpo inteiro. E o sangue ficava no meu corpo e eu tinha medo de tomar banho, porque quando eu entrava embaixo do chuveiro, com aquela água do chuveiro eles me afogavam. Então eu passava de 3, 4 dias sem tomar banho, só cheirando cocaína, deitada, e as moscas varejeiras, que elas representam o demônio Beelzebub, para quem não sabe, que era o demônio que mais me perseguia, né, que ele não tem poder, o sangue de Jesus já nos lavou. Eles vinham comer o sangue seco do meu corpo. E quando eu conseguia, depois de 3, 4 dias tomar banho, começava todo o processo de novo, porque eles vinham todos os dias, isso era constante. Você já sabia que tal hora ia chegar? Sim, eu já sabia. Então, assim, eu vivi dias de terror, isso durou 6 anos e 8 meses na minha vida. Eu não tinha amizades, a única pessoa que sabia era a minha mãe biológica, porque ela, nessa época, já era pastora, né? E então eu ligava para ela e pedia para que ela orasse por mim. Algumas pessoas que tinham contato comigo, eu me afastei delas, porque o diabo dizia que eu não podia casar, que eu tinha um pacto com ele, que eu era esposa dele, que eu não podia casar, eu não podia ter muitas pessoas perto de mim, então eu me afastei de todo mundo. E passaram-se algum tempo, eu continuei vivendo nessa vida de dor, de ser atacada pelos demônios, né? Também tudo que eu pedia tinha um alto preço. Aí um certo dia, era por volta de meio-dia, eu estava no apartamento, eu falei para minha secretária, vai embora porque eu preciso ficar só. Eu fui na boca de fumo, comprei 5G de pó, entrei no apartamento e liguei a TV da sala, bem baixinho. E fui pro quarto preparar tudo como eu tinha costume. Quando eu separei todas as carreiras para cheirar naquele dia, entrou um vento forte na janela, que era de vidro, balançou e quase me derrubou. E naquele vento uma voz falou para mim, e não era a voz do diabo, era uma voz diferente, falou para mim, escuta o que diz o refrão dessa música, porque é exatamente o que eu vou fazer na sua vida. Quando a voz falou isso, a TV ela aumentou sozinha. Ela ficou bem alta, como se alguém tivesse colocado caixas de som no meu quarto. E era a música Som da Midaline Barros. Enquanto o refrão da música cantava, parecia que tinha uma espada me atravessando, sabe? Eu sentia uma dor que eu não sabia explicar e eu caí de joelhos. E quando eu caí de joelhos ali, eu já fui adormecendo e a música continuou entrando no meu corpo, literalmente na minha alma, me atravessava. E eu lembro que ali eu apaguei. Quando eu apaguei, o meu espírito saiu do meu corpo e eu fiquei em pé, eu mexi no meu corpo, eu falei, acorda, você não vai morrer, acorda. Aí, antes disso, 3 dias antes, eu estava jogando cartas com o diabo e ele falou para mim, dá uma olhada em tudo que eu dei para você. Você tem 1 semana de vida para você usar. Em 1 semana eu vou te levar. E eu fiz um desafio com Deus. Eu falei, eu quero que o Senhor me prove quem tem mais poder, se é o Senhor ou o diabo. Porque o Senhor me fez várias promessas que não se cumpriram. E agora eu vou morrer assim, de graça? E 3 dias depois, volto à história que eu estava, onde eu ouvi a música, estava de joelhos. E eu saí do meu corpo e eu fiquei olhando para mim e eu chorava. Eu dizia, poxa, se eu morri aqui, como é que vai ser agora a minha vida depois da morte? E eu atravessei a parede do meu quarto. E quando eu cheguei do outro lado, parecia a Praia do Futuro, onde eu morava, só com uma diferença. Não tinha coqueiro, não tinha barraca, não tinha mar, só tinha areia. Uma areia branquinha.
E eu estava andando sobre essa areia com os pés descalços, desesperada. A minha roupa não era feia, era uma roupa branca, porém estava toda rasgada e toda suja. Eu continuei andando naquela areia quando eu comecei a perguntar: por que eu estou aqui? Que lugar é esse? E aí uma pessoa toca no meu ombro esquerdo e fala para mim: olha para sua frente. Quando eu olhei para minha frente, eu vi 3 pessoas bem longe, mas a roupa delas brilhava, resplandecia. E eu perguntei: quem são essas pessoas? Ele não me falou nada. Uma segunda pessoa toca, lembrando que essas pessoas eu não via o rosto delas, foi apenas o toque da mão. Uma outra pessoa toca no meu ombro direito. E como é que você sabe que era outra pessoa? Porque eu não conseguia ver, mas eu sentia que eram pessoas diferentes. Ela toca no meu ombro direito e diz: olha para cima. Eu olhei para o céu. E o céu se dividiu em 2 bandas. E no meio daquela escuridão, quando o céu se dividiu, uma pequena bola de luz se formou e começou a clarear tudo. E aí o do meu lado esquerdo falou de novo: olha de novo para sua frente. Aquelas 3 pessoas se multiplicaram em milhares de pessoas. E eu perguntei de novo: quem são essas pessoas? E aí ele falou para mim: são todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e que você vai ganhar para mim. Aí eu comecei a dar gargalhada. Eu falei: não, tá zombando de mim, porque eu tô conseguindo ganhar nem a mim mesma. Eu falei isso. E o do lado direito falou: olha para o céu de novo. E aquela pequena bola de fogo, ela clareava tudo. Os meus olhos não conseguiam olhar para ela. E ao redor dela tinham várias pessoas com a mesma roupa daqueles que estavam na minha frente. Então eles começaram a cantar uma música da harpa. E quando eles cantavam a música, eu disse: eu posso cantar também? Eu aprendi essa música na igreja quando eu era pequena, e uma das vozes me falou: você não pode cantar essa música porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. E eu dizia: mas Deus, você não tem promessa na minha vida? Você não falou que aquele povo ali são as almas que eu vou ganhar? E como é que eu vou ganhar se eu não fui lavada no sangue do Cordeiro? Eu vou morrer assim? Se o Senhor me ama, me dê mais uma oportunidade de fazer a tua vontade. E uma voz que não era daqueles que estavam atrás de mim veio de cima. Ela falou: Virgínia, você sabe que depois que a porta fecha, ela não abre mais para ninguém. E eu falei: então o Senhor é mentiroso. Cadê as tuas promessas que o Senhor usou pessoas para dizer que ia me levar para pregar, que ia fazer isso e aquilo? Aonde estão as tuas promessas? E houve um silêncio. E eu fui levada para uma grande escuridão por uma mão que pegou na minha cintura. E eu fui caindo um túnel escuro, rolando muito rápido, quando eu gritei: Deus, eu não quero ir para o inferno, me dá mais uma chance. E eu voltei de novo para aquele lugar e o Senhor falou para mim que as oportunidades, elas são dadas, que nós que as desperdiçamos. Quando ele falou isso, eu voltei para o meu corpo. Já tinham se passado bastante tempo, quase 4 horas. Só que eu não conseguia me mexer. É como se eu tivesse morrido ali. E aí o meu espírito tentava acordar o meu corpo ali e eu não reagia. Até que eu senti que aquelas 2 pessoas que estavam lá na visão comigo, elas estavam ali também. Então eu consegui voltar para o meu corpo, mas não conseguia me mover. Aí um deles me assenta sobre os meus joelhos, me pega pelos cotovelos e diz: hoje Deus está quebrando o laço de morte do diabo contra a sua vida. Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a palavra, mas é a última chance que Ele te dá. E aí eu consegui abrir os olhos devagar, a droga continuava na cama, minha sacola de remédio continuava lá. Eu levantei, eu chorava muito, eu peguei aquela droga, dei descarga no vaso e eu falei: a partir de hoje, nunca mais eu uso isso. Peguei todos os psicotrópicos que eu tomava e eu falei: a partir de hoje, não preciso mais de remédio. Joguei tudo fora também. Tomei um banho e fui para a primeira igreja que eu achei perto da minha casa. Quando eu entrei, o pastor parou a pregação e falou: estava esperando você. Só que quando ele começou a orar por mim, começou a manifestar muitos demônios. E isso é o que contam, eu não lembro. Começou a quebrar tudo na igreja e era muita gente para segurar. E começou... não em você, nas pessoas. Em mim? Em você também. Sim. O pastor começou a orar por mim, os demônios começaram a manifestar em você. E isso eram muitas pessoas para me segurar. Gente. E depois disso, minha mãe ela estava convertida com uma igreja na comunidade do Luxou, na Praia do Futuro. Eu comecei a congregar na igreja da minha mãe. 3 meses depois que eu estava congregando, eu fui ao culto e Deus falou para mim assim. E 3 meses depois, Deus mandou abrir uma campanha na igreja. E eu ri de novo, eu falei: eu não estou conseguindo libertar nem a mim mesmo ou fazer campanha para libertar os outros. Eu trabalho com libertação hoje, né? E para minha surpresa, naquela campanha, ela era para mim e acabou ajudando outras pessoas. Muitas pessoas foram curadas. Quando você faz um pacto com as trevas, independente do grau que ele seja, você não consegue quebrar esse pacto de um dia para o outro. Não é só o querer, não quero mais, acabou. Existe algo chamado legalidade. Quando você faz um pacto, você dá mais legalidade a Satanás e aos demônios do que normalmente alguém que faz uma coisa errada e dá legalidade por um pecado, por um erro.
Então, essa legalidade, ela precisa ser quebrada. Você declarando, você jejuando, você orando, e você precisa buscar essa quebra por completo, porque muitas vezes acha, eu fiz algo no passado, quebrei. Não é assim que funciona. Você tem que literalmente sentir que você está livre. Eu só senti que estava livre por completo 6 anos depois que eu orava e jejuava para que Jesus tirasse isso de mim, renunciando, declarando que o sangue de Jesus era sobre a minha vida, que aquelas entidades não tinham mais poder nenhum contra mim. Então, algumas pessoas, elas sofrem a vida inteira por isso, né? E eu passei muito tempo, enquanto os pactos prevaleciam, não porque eu queria, mas porque era todo um processo de quebra de maldição hereditária, das próprias coisas que eu tinha oferecido para os demônios, como a minha alma, inclusive. É todo um processo que você precisa estar ciente que ele foi quebrado. 6 anos depois é que eu senti que eu estava livre, porque eu consegui crescer em áreas que eu não conseguia antes. E enquanto nós estamos travados em algumas áreas da nossa vida, porque ainda tem alguma legalidade lá de trás que precisa ser quebrada.